Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco. Começa agora o segundo e último bloco do nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 21ª vez, dedicado a uma das verdades esquecidas, as indulgências. No primeiro bloco, nós refletimos, comentamos a nota 6 deste importante documento, o Manual das Indulgências de São Paulo VI. E estas normas, elas são fundamentais para que nós compreendamos quando se lucra uma indulgência, quando se lucra uma indulgência plenária, uma indulgência parcial, quais as condições requeridas para que uma pessoa possa fazer uma obra indulgenciada. Uma obra que, feita, obtém a remissão total ou parcial da pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa. Agora, nós vamos ler e comentar a nota de número 8. A nota de número 8 tem relação com a nota 6. A nota 6 e a nota 7. Essas duas notas falam das 3 condições para que uma pessoa possa lucrar uma indulgência plenária: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Santo Padre. Mas e quando essas 3 condições não podem se verificar no mesmo dia? O que é que a Igreja diz sobre isso? Então, uma pessoa vai realizar uma obra indulgenciada, mas não pode ter acesso à comunhão. Ou está sinceramente arrependida, mas não pode se confessar individualmente com o sacerdote. E ela vai deixar de lucrar a indulgência naquele dia, realizando aquela obra prescrita pela Igreja. O que é que a Igreja diz sobre isso? Vamos à nota de número 8 do Manual das Indulgências. As 3 condições podem ser preenchidas em dias diversos, antes ou após a realização da obra prescrita. Mas convém que a comunhão e a oração nas intenções do soberano pontífice se façam no mesmo dia em que se faz a obra. Vamos dar um exemplo. Está chegando um dia muito importante para aquela diocese. E está previsto que aqueles que visitarem aquele santuário que o bispo escolheu como o santuário referência para aquele encontro, para aquele congresso, para aquele ano jubilar extraordinário, aqueles que visitarem este santuário, esta basílica, esta igreja, e fizerem aí orações, eles lucrarão indulgência plenária. Muito bem. Então, uma pessoa da diocese vem de longe para visitar esse santuário. E lá, por uma fatalidade, não tem um sacerdote com quem esse penitente, esse diocesano, possa confessar os seus pecados. Todavia, ele está na graça de Deus. Ele repudia qualquer tipo de pecado, está puro de coração, veio com a intenção de se confessar, mas não tinha sacerdote. E ele vai voltar, precisa voltar hoje. Não tem sacerdote naquela igreja, mas tem um sacerdote na sua paróquia. Ele então comunga, faz o ato de contrição perfeito, porque a igreja permite que aqueles que sem culpa, tendo acesso à Eucaristia e não tendo um sacerdote com quem confessar os seus pecados, ele pode fazer um ato de contrição perfeita e aceder à fila da comunhão, comungar, recitar orações em favor do Sumo Pontífice, rezar nas intenções do Sumo Pontífice, lucra a indulgência plenária com o propósito de se confessar tão logo ele retorne ou tão logo ele encontre um sacerdote. Ou seja, ele não
se confessou naquele dia, sem culpa dele, a igreja concede a indulgência plenária naquele dia. Você vai lucrar e poderá e deverá, antes deverá se confessar para lucrar essa indulgência. A igreja, na sua imensa bondade, altera a ordem das coisas. E pela sua grande bondade, ela diz, não é necessário quando uma pessoa sem culpa não pode satisfazer a essas 3 condições no mesmo dia. Essas condições podem, por exemplo, se verificar um dia antes ou uma semana antes. O ideal, porém, diz o texto, é que essa oração nas intenções do Sumo Pontífice e a comunhão eucarística aconteçam no mesmo dia em que você vai realizar a obra indulgenciada. Mas, digamos assim, que a igreja é um pouco maleável, levando em conta também não poucas situações em que as pessoas, infelizmente, não podem, no mesmo dia, se confessar, comungar e recitar orações nas intenções do Sumo Pontífice. Vejam como a igreja é bondosa. Vejam como a igreja é misericordiosa e leva em conta também essas dificuldades. Sim, porque às vezes pode acontecer, a diocese é muito extensa, o lugar cuja visita pode o visitante lucrar uma indulgência plenária, ali nem haja sacerdote, nem haja celebração da missa, nem haja o sacrário, ou um ministro da Eucaristia para abrir o sacrário e dar a comunhão para essa pessoa. Então, a igreja, na sua bondade, diz que essas 3 condições, ou seja, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do Sumo Pontífice, elas podem ser preenchidas em dias diversos, antes ou após a realização da obra prescrita. Vamos agora à norma de número 9. Com uma só confissão sacramental, podem adquirir-se várias indulgências plenárias, mas para cada indulgência plenária é necessária uma comunhão e as orações nas intenções do Sumo Pontífice. Vamos a um exemplo. Nós sabemos que uma das indulgências plenárias que as pessoas nessas 3 condições podem lucrar é a visita piedosa a um cemitério no dia de finados. E vamos imaginar que nesta mesma semana a visita a um santuário da diocese, a um templo da diocese, seja uma obra indulgenciada. E aquela pessoa, ela quer lucrar tanto a indulgência plenária visitando o cemitério, como a indulgência plenária visitando a catedral. Ela precisa se confessar 2 vezes, uma para poder visitar o cemitério e lucrar a indulgência plenária, e outra para visitar a catedral e lucrar a indulgência plenária? A resposta é não. Você, com uma só confissão sacramental, pode adquirir várias indulgências plenárias, supondo, evidentemente, que, ordinariamente, é uma indulgência plenária por dia. Então, vamos imaginar, é 2 de novembro, e você vai passar um dia, ou antes ou depois, para, ou no dia anterior, a visita ao cemitério, ou no dia posterior à visita ao cemitério, dirigir-se àquela catedral, dirigir-se àquele templo, cuja visita, por determinação do bispo, confere a indulgência plenária. Basta, então, apenas uma confissão sacramental. Por outro lado, é necessária uma comunhão e uma oração nas intenções do Sumo Pontífice
para cada obra indulgenciada. Ou seja, você vai ao cemitério, mas é preciso comungar por ocasião daquela visita e rezar nas intenções do Sumo Pontífice naquela visita. Por outro lado, no dia seguinte ou no dia anterior, ao se dirigir à catedral, você que já se confessou apenas uma vez, é preciso que você comungue de novo, é preciso que você reze nas intenções do Sumo Pontífice novamente. De qualquer maneira, isso de dificuldade não tem absolutamente nada. Uma confissão vale para lucrar as duas indulgências, uma em cada dia. Só que as orações em favor do Sumo Pontífice, para cada obra indulgenciada, têm que ser feitas. Da mesma forma, a comunhão eucarística. O texto fala de comunhão eucarística, não fala necessariamente de celebração da Santa Missa. Mais uma prova da bondade de Deus, porque nem todos os lugares têm um sacerdote para celebrar a Eucaristia. Mas com mais facilidade se pode encontrar o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo no tabernáculo, no sacrário. Então, comunhão eucarística, não necessariamente a celebração da Santa Missa. Muitas manifestações da bondade de Deus para os seus filhos, por meio da Igreja que concede do tesouro de Cristo e dos santos esses méritos para que nós lucremos fazendo determinadas obras indulgenciadas para nós ou para os falecidos, e a Igreja quem determina, e vamos tratar dessa distinção, quem lucra em favor de quem essa obra é indulgenciada. Há determinadas obras indulgenciadas que só lucram aqueles que as fazem, outras que lucram os demais, outras que só lucram os falecidos, e assim por diante. No próximo encontro, se Deus quiser, nós continuaremos o nosso estudo das notas, da normativa, da doutrina das indulgências, já caminhando para o final desse assunto tão fascinante. Desejo a você, caro telespectador, uma semana extremamente abençoada e, quiçá, ao longo dessa semana você possa lucrar muitas indulgências parciais, muita remissão da pena temporal dos pecados já perdoados quanto à culpa e, quiçá, isso também seja aplicado em favor dos entes queridos seus já falecidos. Até o próximo domingo, se Deus quiser.